4 anos para a próxima Copa do Mundo, a Copa do Catar, a primeira Copa no deserto. E a gente mandou o Marcos Uchoa para 5 países do Oriente Médio para mostrar como o futebol faz parte do dia a dia da região, né, do Oriente Médio. Hoje é a vez da gente mostrar um pouquinho da Arábia Saudita, onde a gente acompanhou de perto os últimos dias do novo técnico do Corinthians, o novo velho técnico do Corinthians, Fábio Carille. No nosso planeta, a Arábia Saudita é fácil de achar. Ocupa a parte principal de uma península que se destaca por ser uma região cheia de desertos e muito, muito quente. O sol dói, domina, colore clima e vidas. Mas aqui existem lugares sagrados para cerca de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, adeptas da segunda maior religião e a que mais cresce no mundo, o islamismo. A Arábia Saudita quer atrair mais gente, mostrar para o mundo uma outra face e, por isso, está usando o futebol. Só nesse ano, mais de 40 jogadores brasileiros foram jogar lá. Até o técnico Fábio Carille chegou a cair na tentação de um novo projeto movido a petrodólares. Se eu estivesse pensando do lado financeiro, eu teria ido para a China em janeiro, que aí sim era um absurdo. Aqui ganho mais do que o Brasil? Ganho, mas não é um absurdo. 3 jogadores na barreira, olha a bola na área, pintou o gol! No planeta bola, os sauditas nunca deitaram enrolado. Mas a nível mundial até começaram bem. Na Copa de 94, a primeira deles, se classificaram para as oitavas de final em segundo lugar, num grupo que tinha Holanda e Bélgica. O autor de 2 dos gols falou pra gente do impacto desse sucesso logo na primeira das 5 Copas que os sauditas disputaram. Lamin para a seleção da Arábia Saudita. Quando voltamos, o rei nos recebeu e disse que fizemos mais pela Arábia Saudita do que se ele tivesse pago milhões de dólares para fazer propaganda. Mas temos que voltar nessa história para descobrir como o sobrenome de uma família, Saúd, virou o nome de um país. Vivendo num palácio modesto, construído de terra batida, os reis sauditas iam se sucedendo e vivendo principalmente de uma fonte de renda vinda dos peregrinos religiosos que visitavam Meca e Medina, as 2 cidades principais para os muçulmanos. Até que de repente aconteceu algo transformador para um povo que sempre viveu no deserto. Eles descobriram que existia um líquido mais precioso do que a água. A Arábia Saudita muito cedo virou o principal posto de gasolina do mundo. É um petróleo fácil e barato de tirar da terra, quase 10 milhões de barris por dia. Tanta abundância mudou o mundo e o ritmo do deserto acelerou. Carros e mais carros. Difícil de ver as 33 milhões de pessoas que vivem lá. E o que se vê? Um time de branco? Os homens. Um time de preto? As mulheres. Mas nada é bem assim, preto no branco. Conversar com as pessoas, num preguiçoso fim de tarde, e descobrir que tudo são mais de 50 tons de cinza. Apesar daqui ser a terra de Meca, de Medina, de Maomé, a religião islâmica praticada aqui na Arábia Saudita foi tomando ao longo dos tempos tons escuros, radicais, que tornaram a vida das pessoas muito opressiva. A construção de um Islã mais moderado é um dos objetivos do novo governo, mas ele vai ter que enfrentar o peso de um conservadorismo hostil a qualquer mudança. Mas essa é uma luta importante. 70% das pessoas aqui têm menos de 30 anos. Gente que busca a luz da liberdade. É pensando no presente, principalmente no futuro dessa garotada, que o governo lançou o Projeto 2030. A ideia é diversificar a economia e o esporte é um dos maiores objetivos nisso tudo. Essa é a maior escolinha de futebol de Riad, a capital do país, uma das poucas opções de lazer para crianças e jovens, embora a bola ainda seja um clube do bolinha. Do sexo feminino, só as mães do lado de fora, matando o tempo enquanto os filhinhos aprendem a matar a bola. O principal professor é um ex-jogador que viveu a pré-história do futebol saudita no finzinho dos anos 70, quando apareceu por lá um bigodudo que tinha uma canhota que até inspirou Maradona. Uma vez o técnico pediu para que eu marcasse o Rivelino. Aqui ele era conhecido como Rivo.
Ele pediu para eu colar nele, marcar homem a homem. E o Rivelino ficou nervoso. Me chutou e tomou um cartão vermelho. Essas histórias são controversas. Rivelino tem uma memória bem diferente. Teve um rapaz que me deu um chute sem bola. Pô, tá parado, ele veio e deu um bico, um árabe. Foi um árabe. Aí eu corri atrás dele. Aí foi um tumulto lá. Patada atômica, como chegou a ser conhecido, por lá ninguém deixou saudades como o Rivelino. Mas ele está sendo ultrapassado por um jogador menos conhecido no Brasil e que já fez bem mais gols. Carlos Eduardo hoje é um sheik das Arábias, de tão popular que é. As questões da reza, 5 vezes ao dia, fecha tudo, cara. Então eu vou sair de casa, eu já olho no aplicativo, vai ter a reza daqui 20 minutos. Eu já fico em casa, espero dar a reza, porque fecha tudo. A maioria das pessoas que viaja para a Arábia Saudita chega em Jeddah, fica na beira do mar. Ao longo de séculos, os peregrinos que iam para Meca chegavam de barco. De Jeddah até Meca, a viagem não é longa. As imagens são famosas, se repetem todo ano. O Hajj, palavra que quer dizer esforço, é o nome dessa viagem dos muçulmanos a Meca. Esse é o clube Al-Werda, o mais antigo da Arábia Saudita, o time de Meca. Olha onde veio parar o Fábio Carilli. Acompanhamos os últimos dias dele à frente do projeto de montar um time que no ano passado estava na 2ª divisão para disputar títulos. Durou 6 meses. Sexta-feira foi anunciada a volta dele ao Corinthians. Hoje eu agradeço a oportunidade de estar vivendo isso, né? E presenciando todos esses momentos assim de uma cultura totalmente diferente do que a nossa. Modernizar, normalizar a imagem da Arábia Saudita passa também pelo esporte, que é assim uma espécie de linguagem universal. Esse ano, pela primeira vez, teve aqui uma corrida de carro, uma luta de boxe. Eles também tiveram um torneio com o Brasil e a Argentina e estava até programado um jogo de tênis entre Rafael Nadal e Novak Djokovic. Mas futebol é tão poderoso que também alguns jogadores brasileiros foram orientados sobre livre e espontânea pressão a se meter em política e, logo no caso, indefensável. O assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, de oposição ao governo, no consulado de seu próprio país em Istambul, chocou o mundo e foi notícia por semanas. Justo no auge da crise, alguns jogadores brasileiros postaram mensagens de apoio. Repare na coincidência das imagens, textos quase idênticos. Se paga um preço alto para apoiar quem nos paga? Todo o poder está nas mãos do principal suspeito de dar a ordem para a execução do jornalista, o príncipe Mohammed bin Salman. Imagens dele estão em toda parte, mas hoje no mundo ele não está bem na foto. A aventura saudita de Fábio Carilli azedou. As 1001 noites das Arábias nem chegaram a 200. O filho pródigo vai voltar para casa, para o Corinthians, uma parceria que já deu muito certo. Fiquei 9 anos e meio dentro do Corinthians, né, com 11 ou 12 títulos participando entre auxiliar e técnico, títulos importantes, que nem uma Libertadores e um Mundial Interclubes, você está ali envolvido com tudo aquilo. Então a minha gratidão é eterna, muito feliz esse momento que eu passei pelo Corinthians. Quem vai para a Arábia Saudita tem que fazer as contas, porque não dá para fazer de conta que viver num lugar assim, para um brasileiro, é normal. Mas que é uma bela fonte de renda, isso é mesmo. No próximo episódio da Copa do Deserto, nós vamos para o Egito. Mohamed Salah, o maior craque da região, faraós, pirâmides, são milênios de história. Uma viagem ao futuro do esporte. Como vai ser a preparação de um atleta daqui a 45 anos? E como ele vai se recuperar de lesões? A engenharia de tecidos vai me permitir fazer o quê? Eu, através da printagem 3D e o crescimento biológico desses tecidos, eu reproduzo um ligamento cruzado, eu reproduzo um menisco para introduzir nesse paciente. Uma viagem no tempo. A infância de um rei engraxate. Eu fico até emocionado porque você me pegou de surpresa agora. Em Bauru, eu engraxava sapato. Quando meu pai jogava no Bauru Atlético Clube. Mesmo um dos maiores
maiores gênios do mundo enfrenta problemas que não consegue resolver. É uma doença neurológica progressiva. Mas a superação pode